Ok, gente, então eu queria apresentar um professor convidado aqui, o Eduardo Colli, que é da Universidade de São Paulo. Então, gostaria de agradecer a presença dele aqui. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre simetrias, além da beleza. Olá. Bom, vocês estão recebendo um material aí. Calma, não comecem a fazer nada, eu já vou dar as instruções, tá? Então, a primeira instrução começa agora. Montem o cubo, não o tetraedro e nem o dodecaedro. O tetraedro e o dodecaedro vão ficar para vocês fazerem em casa. Se der tempo, a gente faz o tetraedro, mas eu acho que não vai dar. A gente vai trabalhar com o cubo agora. As dobras estão sugeridas, vocês vão entender. Não sobrou? Não sobrou? Alunos, prioridade. Ó, tem uma dica ali na hora de guardar para levar para casa, desmontem, porque senão ele pode amassar inteiro, né? Bom, vocês estão vendo aqui que nesta palestra todos são voluntários. Como não tem chocolate para todo mundo. Bom, quem sabe a gente inventa uma razão para ganhar o chocolate, mas a gente improvisa depois. Vocês vão ver que tem o palitinho, os palitinhos de churrasco são para passar por esses furos, mas não precisa fazer isso agora. Tá? Só testem para ver se funciona. Tá? Oi? Não, não tem problema. Não. Tenta montar primeiro. As linguetas são para colocar nos buraquinhos para firmar. É que eu não ia trazer cola para todo mundo, né? Ia ficar muito complicado. Tá difícil? Vocês ganharam? Vocês ganharam? Tá, deu. Aí. E aí, pra hoje, gente? Tem que pegar o avião daqui a pouco. Tudo bem, se não conseguir isso, passa o palitinho a gente vai usar daqui a pouco. Posso começar? Há controvérsias. Vamos lá? Eu vou falando enquanto os últimos estão montando, vocês vão prestando atenção e montando ao mesmo tempo. Tudo bem? Dá? Então vamos lá.
Eu quero falar sobre simetria. Simetria é uma palavra que... O que é simetria? O quê? Igual dos dois lados. É isso? Essa simetria igual dos dois lados tem a ver com a simetria bilateral. O nosso corpo tem essa simetria bilateral, não tem? Tudo que tem deste lado tem do outro lado. Não é? Mais ou menos, né? Eu tenho uns fiozinhos de barba branca aqui que não tem do outro lado. Não é verdade? Meu queixo é meio torto também. Enfim, mas idealmente, se eu trocasse de lado, se eu fizesse o percurso que a Carolina falou de manhã, eu dou uma volta pelo universo e esse universo, de repente, não é orientável. Eu dou uma volta e caio aqui de novo no auditório nessa posição. Será que alguém vai perceber que eu fiz isso? Eu tenho que fazer instantaneamente, né? Vocês vão perceber? Ah, não, mas eu troco o controle de mão. O relógio vai estar aqui. E o símbolo vai estar aqui. Mas o meu corpo, minha cara, vamos falar da minha cara. Quem não me conhece direito não vai perceber. Só quem for muito próximo, me vê todo dia, vai perceber, não, tem alguma coisa estranha com ele. Parece que ele está na frente do espelho, né? Então, essencialmente, essa simetria bilateral é isso. Eu posso passar um plano aqui, trocar tudo que está desse lado para o outro lado, fazer essa troca, e eu fico do mesmo jeito. Mas simetria é só isso? O cubo tem essa propriedade? Tem, certamente, né? Você passa um plano aí, passando pelo meio do cubo, né? Põe ele alinhadinho aqui, passa esse plano, ele é simétrico assim como eu sou. Mas eu tenho mais do que um plano no cubo, não tenho? Tem vários. Tem muito mais coisa no cubo. O cubo é muito mais simétrico do que uma pessoa. Vocês concordam? Então, mas o que é muito mais simétrico? Como é que você caracteriza que algo é mais simétrico do que outra coisa? Será que dá para fazer isso? Mais eixos de simetria, mais planos de simetria? Então, é por aí. Simetria é mais do que essa coisa de ser igual dos dois lados. Tem mais coisa por trás desse conceito chamado simetria, né? E o conceito de simetria que em matemática é utilizado, no linguajar comum, é isso aqui, é uma transformação. Quer dizer, a simetria de um objeto é uma transformação que não muda a ocupação que esse objeto faz do espaço. Então, essa transformação de pegar tudo que está do meu lado direito e jogar para o lado esquerdo, é uma transformação, concorda? Difícil de fazer, como é que a gente faz? O espelho dá uma ideia, né? Ou eu dou uma volta no universo e volto aqui, se ele for não orientável. Muito difícil, né? Mas essa é uma transformação que me deixa igual. Tá certo? Então, simetria é isso, uma transformação que deixa igual. E o que a gente vai fazer é estudar, agora, brevemente, as simetrias do cubo, ou seja, as transformações que deixam o cubo igual, mas eu vou jogar fora essa coisa do espelho, porque a gente não sabe fazer isso. Né? A gente não tem esse jeito de dar a volta no universo para inverter, espelhar o cubo. Então a gente vai estudar uma simetria muito mais simples, que é a rotação. A gente vai tentar entender quais são as rotações que deixam o cubo da mesma forma. Tá bom? Então vamos lá. Agora vocês vão usar o palitinho. Então a ideia é colocar... Eu estou sem nenhum exemplar, mas tudo bem. Vocês colocam o palitinho, pode deixar. Coloca o palitinho numa face, pode atravessar até a outra, se quiser. Se não quiser, pode ficar ali mesmo. Não, tá tudo bem. Bom, tudo bem. Obrigado. Vamos escolher uma posição padrão para olhar esse cubo. Vamos alinhar as paredes do cubo com as paredes da sala. Teto, chão, parede. Tá, essa é a posição padrão, ok? Se vocês rodarem, quanto que vocês precisam rodar para ele voltar para a mesma posição? 360. 360, eu viro qualquer coisa em 360 e ela volta para a mesma posição. De qualquer lugar, de qualquer jeito. Ó. Eu pego essa câmera aqui, ó, rodo 360, ela cai no mesmo lugar. Então, rodar 360 é não fazer nada. Não deixa de ser uma transformação, é a transformação chamada identidade. Sempre ela é simetria de tudo, de qualquer coisa.
Então vamos procurar alguma coisa que não seja 360 e nem zero, nem múltiplo de 360. Aqui, 90. Então eu giro 90 e o cubo está igual, está a mesma coisa. Eu não distingo. Estava assim e estava assim, eu não consigo ver a diferença. Eu posso girar mais 90? Posso girar 180. Então, se eu girar 180, continua igual. Posso girar o que mais? 270. 270. Ou menos 90, né? Se eu definir um sentido para essa rotação, eu posso girar menos 90 ou mais 270, é a mesma coisa. Se eu girar mais que 360, por exemplo, 360 mais 90, na verdade o que eu estou fazendo é o quê? Girando 90. Então, vocês percebem que... Para onde que eu aponto isso? Vai cá. Bom, funcionou. Então, o giro mínimo, se eu girar menos que 90, não vai acontecer isso, concordam? Então, o giro mínimo é 90 graus. Isso significa que esse eixo aqui, que a gente escolheu, é um eixo de ordem 4. Por que de ordem 4? Porque se eu giro esse ângulo mínimo, que é 90 graus, para conseguir voltar à mesma posição, faço isso 4 vezes, isso dá 360. Isso volta à posição inicial. Certo? Então ele tem ordem 4. Está claro o que é a ordem do eixo? Tudo bem? E quantos eixos desse tipo aí a gente tem no cubo? Então olha para o cubo nessa posição, né? Eu tenho esse eixo vertical, face a face. Tem mais algum face a face? Sim. Esse aqui. E esse daqui. Tem mais algum? Face a face? Quantas faces tem o cubo? 6. Cada eixo está cruzando quantas faces? 2. Então a gente só tem 3 possibilidades. Certo? Então nós temos 3 eixos desse tipo. Tem mais algum eixo de simetria no cubo? Desse tipo, de rotação? Face a face já foi. Agora, outro eixo, outro tipo de eixo, que não seja face a face. Diagonal e aresta. Então vamos para o próximo. Arestas. Agora vocês vão cruzar o palitinho de uma aresta até a aresta oposta. Com cuidado. Tá? Tá difícil? Nossa Senhora. Ela destruiu o cubo dela. Vai, tenta consertar enquanto a gente vai conversando. Ó, o cubo está na mesma posição. Ó, alinhado com as paredes, com o teto, tá? Coloquem assim. Essa é a nossa referência. Quanto que eu preciso girar para ele voltar para a mesma, para ele ocupar a mesma região do espaço? Qual que é o giro mínimo aqui? Então vamos fazer 180, girem aí. Ops. Deu certo? Pensa nessa aresta, né? Essa aresta ela inverte. Essa aresta que tá, onde está entrando aqui, ó, ela inverte. Então precisa de 180 para ela fazer essa inversão. Então, nesse caso, a gente tem 180 graus. A ordem aí é 2. Quantos desse eixo tem aí? Quantos? 4. Alguém dá mais, dá menos? Querem votar? 4 ou 6? 4? Mas você nem está procurando, hein? 6. Quantas arestas tem o cubo? 12. O cubo tem 12 arestas. Cada eixo está pegando quantas? 2. Vocês vão encontrar realmente 6. 6 desses eixos. Ó, um jeito de ver é, você tem, para cada aresta na parte superior, você tem um eixo. São 4. E depois mais 2 aqui pela lateral. Depois eu vou mostrar uma figura que tem todos eles juntos, tá?
Então são 6. Próximo é o diagonal. Cuidado, mocinha, cuidado aí. Então, a gente cruza na diagonal. Coloquem a diagonal onde vocês quiserem, tá? Mas coloquem o cubo alinhado com as paredes da sala. Vamos lá, eu vou girar e, ops, está na mesma posição. Ops. Quanto que eu estou girando para fazer isso? 90 graus. Alguém dá mais? 120. Alguém dá mais? Fechado em 120? Querem votar? Arrematou por 120? Ah, autoridade, meu. O cara falou 120 é 120, não é? Falou mais alto. Ah, se vocês quiserem, fazem uma marquinha aí, ó. Façam uma marquinha no... Façam uma marquinha. E vejam quantas vezes vocês têm que fazer isso para voltar a essa marquinha à posição inicial. Esse giro. Para a gente saber qual é esse giro. Como é que a gente vai saber? Ó, eu pego um lápis e faço uma marquinha fora do centro aqui. Eu coloco aqui, por exemplo. Uma marquinha, cadê a câmera? Aqui. Não dá para ver. Tá aqui, ó. É uma marquinha. Quer que eu chegue perto? Ah, tá ali, ó. A marquinha. Agora fazem o seguinte. Coloquem na posição, alinhado com as paredes da sala. Girem uma vez. Ok. Girem outra vez. Ok. Girem mais uma vez. Opa. A marquinha apareceu aqui de novo. Quantas vezes eu girei? Então ele tem ordem 3. E qual é o ângulo que eu estou girando? 120, que é 360 sobre 3. Tá? Então, nesse caso, o giro mínimo é 120. E tem 4 desse eixo. Né? Quais são? Quantos vértices tem o cubo? 8. Cada eixo está atravessando 2. Então a gente tem 4 eixos desse tipo. Então quantos eixos tem no total? Eu estou excluindo, por exemplo, se eu pegar um eixo qualquer, esse eixo aqui, ó. Isso aqui é um eixo de simetria? De rotação? Não, para voltar para a mesma posição, eu preciso girar 360. Então, quando eu preciso girar 360, ou seja, não fazer nada, eu nem chamo de eixo de simetria, de rotação. Ok? Então, os que existem mesmo são aqueles 3 face a face, 6 aresta a aresta e 4 vértice a vértice. É o que vocês viram aí. São todos, tá bom? Então, quantas simetrias eu tenho? Porque, veja, quando você tem um eixo, lembra, o eixo face a face, quantas simetrias eram possíveis eu fazer? 90, 180 e 270, não é? Fora a identidade. A identidade eu conto à parte. Então eram 3, né? Então vamos contar isso. Então a gente tem a identidade, vale 1. Beleza? Nessa situação, cada um desses eixos tem 3 ângulos possíveis e eles são em número de 3. Então eu tenho 3 eixos e 3 ângulos para cada eixo. Então eu tenho 9 simetrias desse tipo aqui. Aqui eu tenho 6 eixos e cada um contribui só com aquele ângulo de 180. Então eu tenho 6 vezes 1. E aqui são 4 eixos e cada um tem o 120 e o 240. Ou seja, tem 2 ângulos. Então é 4 vezes 2. Então, está aí a matemática por trás de tudo. 1 mais 3 vezes 3, mais 6 vezes 1, mais 4 vezes 2, igual a 24. Então a gente tem 24 simetrias de rotação do cubo, incluindo a identidade nisso aí. Tá bom? Muito bem.
Até aí, ok. A gente contou essas simetrias, identificou os eixos, legal. Vamos um pouquinho mais longe. Vamos tentar entender como é que essas simetrias se relacionam. Será que tem alguma coisa interessante aí por trás? Então, a próxima tarefa que vocês têm para fazer, rapidinho, é pintar o cubo dessa forma. Vocês vão usar 4 cores. Por favor, usem estas cores. Pintem do jeito que está aqui, ó. Vermelho, azul, amarelo e verde. E façam uma marquinha, que é aquele X. Não escrevam os números, tá? Então as instruções estão aqui. Oi. E ó, aqui também disseram agora há pouco que era uma aula de idiomas, né? Do portunhol. Agora a gente vai ter aula de inglês também. Eu vou me referir às cores por letras. Red, R, Blue, B, Yellow, Y e Green, G. Por quê? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou chato? Porque eu quero? Não, isso é verdade. Tem um motivo. Vermelho e verde começam com V. Azul e amarelo começam com A. Então eu não vou ficar A. Senão eu tenho que usar outra letra, vai ficar complicado. Em inglês está resolvido, cada um tem uma letra diferente. Importantíssimo, vocês estão vendo a regra ali? Vértices opostos têm cores iguais. Vocês tinham percebido isso? Tinham. No fundo, o que vocês estão pintando é a diagonal. Vocês estão atribuindo uma cor para cada diagonal. São 4 diagonais, vocês estão colocando uma cor em cada diagonal. Só que em vez de pintar a diagonal que está lá dentro e a gente não vê, a gente pinta os vértices opostos de cores iguais. Mas façam, não precisa caprichar, gente. Façam rápido, né? Fica até mais bonito. Olha lá meu desenho, que lindo. Não? Não está bonito? Não, tá? Está demitida. Quem terminar antes quer ganhar um chocolate? Olha lá, valendo chocolate. Estou tentando acelerar aqui. Olha lá, ele fez... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Cadê o amarelo? Ah, o amarelo está bem discreto aqui, né? Ah, não, porque Tá. amarelo. Ganhou o chocolate. Vocês estão sendo muito caprichosos. O que interessa é marcar as cores, não precisa ser muito caprichado. Faz assim, ó, faz um triângulo, tá bom. Segundo e terceiro? Você já ganhou muito chocolate hoje, hein? Você vai passar mal. Os dois aí. Vocês estão concorrendo a mascote do congresso? Olha, o cara está distribuindo. Quem terminou, levanta a mão.
Puxa. Faz uma marquinha ali. Ó, vamos lá, vamos acelerar aqui. Pronto aí, Letícia? Vamos, Letícia. É a última? A caneta funciona? Se não funcionar, reclama na SBM, hein? Esse aqui também às vezes. Tá pronto? Posso usar? Dá um palito. Dá um palito aqui. Não precisa de dois. Mas já tá na mão, tá pronto? Tá pronto? Ó, deixa eu fazer a marquinha. Não, pode ser essa aqui mesmo. Opa! Tinha uma marquinha aí. Tinha? Ah, não, mas essa aqui eu não... Não, mas tudo bem. Ó, eu vou colocar... Deixa eu ver. Onde que eu encontro vermelho, azul, amarelo e verde? Não, nenhum? Ah, não. Vermelho. Opa. Ah, achei. Tá aqui. Vocês identificaram essa face aí com a marquinha? Vermelho, azul, amarelo e verde. É assim que tem que estar. Posso avançar? Vamos lá? Porque o tempo é exíguo aqui. Vamos lá. Olha só. Agora vocês vão ter que criar essa referência. Ó. Tentem olhar para o cubo sempre desse ângulo que eu estou mostrando na tela. Então, olha da marquinha, ela está aqui na frente, tá? Então, vocês estão vendo do mesmo jeito que está ali no quadro. Agora, suponha que eu pegue esse eixo, ponho esse eixo aqui face a face, tá? E olha lá o sentido da rotação. Está vendo lá em cima? Vocês vão girar. Então, vamos olhar o seguinte, né? Nas posições que são sempre as mesmas, ó. Olhem para mim aqui, ó. Presta atenção, depois vocês terminam. 1, 2, 3, 4. Isso está fixo, para sempre, tá? O cubo vai girando, eu vou olhar sempre para 1, é igual tá lá. 1, 2, 3, 4. São as 4 posições dos vértices de cima. Tá determinado isso, é a nossa convenção aqui. E nas posições 1, 2, 3, 4, o que eu tenho? Vermelho, azul, amarelo e verde. Exatamente o que está ali, ok? Agora façam uma rotação de 90 graus no sentido indicado. Que cores que vão aparecer nas posições 1, 2, 3 e 4? Verde, vermelho, azul e amarelo, tá certo? Foi isso? Legal. Em que posições isso... O que a gente fez então aí, né? Olha só. O verde... O que é esse 4, 1, 2, 3? O G veio da posição 4, então eu ponho um 4 ali. O R veio da posição 1, então eu ponho um ali. O B veio da posição 2, então eu ponho um 2 ali. E o Y veio da posição 3, eu ponho um 3 ali. Então, essa permutação das cores, e o que aconteceu aqui foi uma permutação de cores, eu escrevo assim, 4, 1, 2, 3. Vocês já ouviram falar sobre permutação? Não? Sim? Não? Permutação é isso, você tem as 4 coisas, maçã, laranja, pera e abacaxi, aí você troca de ordem ali. Isso é permutação. Então, eu estou fazendo a permutação de 4 coisas, 4 cores nesse caso, tá? Vamos ver se está indo bem. Agora, põe na posição de novo padrão, com um xizinho ali em cima. E girem naquele eixo ali por 90 graus. O que vocês obtêm?
Vê se vocês concordam. Ah, desculpa, era para fazer 270. É menos 90, só girar no outro lado. Vê se vocês concordam que dá BGRY. Ok? As cores que estão nas posições 1, 2, 3, 4. Vocês têm que olhar para elas. Tá. Ó, é para girar 270, ou seja, menos 90. Você vai girar 90 para cá. Você fez isso? Ó, assim, ó. Ficou B, G, R, Y. B, G, R, Y, tá? Bom, depois você acerta aí, não tem problema. E qual é a permutação aqui? Vamos lá, vocês conseguem fazer de cabeça? O B veio da onde? Do 2. O G veio do 4, o R veio do 1. Então 2, 4, 1, 3. Então essa permutação de cores foi diferente da anterior. Essa permutação foi 2, 4, 1, 3. A outra foi 4, 1, 2, 3. Então são permutações diferentes. Vocês podem fazer isso em cada eixo. Por exemplo, aqui, nesse eixo, vai dar RYBG, que é 1, 3, 2, 4. 1 e 4 ficam paradas e a 3 e 2 trocam. 2 e 3 trocam de lugar. Vocês podem fazer também. E outra por esse eixo vértice a vértice, vocês vão obter YRBG, que é 3, 1, 2, 4. Estou só acelerando, mas isso é fácil vocês identificarem. Veja. Nossa! O que eu tenho aqui? Um monte de eixos, que a gente já listou todos, né? Eu dei nomes para todos eles, com letrinhas minúsculas. Né? Eu tenho que dar esses nomes. E veja, essa tabela aqui mostra, das 24 rotações possíveis que a gente já identificou, o que ela gera de permutação. Que permutação que ela induz. Cada uma induz uma permutação. Entenderam o que eu fiz aqui? Para cada eixo que eu escolher, cada ângulo que eu rodar, que for uma simetria de rotação, isso vai fazer uma permutação de cores. Qual permutação? Aqui está na tabela. Essa tabela é um dicionário. Né? Essas são todas as variações das ordens desses números? Boa pergunta. Ele está perguntando, essas coisas entre parênteses são todas as possibilidades de ordenar 1, 2, 3 e 4? De quantas maneiras a gente pode ordenar 4 algarismos? O 4 fatorial, né? Por quê? Porque na primeira posição eu posso escolher um dos 4. Então eu tenho 4 possibilidades. Para cada escolha que eu fizer da primeira, me sobram 3 para escolher a segunda. Então é 4 vezes 3. E depois escolhidas essas duas, eu ainda tenho 2 possibilidades na terceira casa. 4 vezes 3 vezes 2. E a última já está escolhida porque as outras já foram. Então é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, que é 24. Então eu tenho 24 maneiras de ordenar 1, 2, 3, 4. E elas poderia ter alguma repetição ali. Poderia ter alguma de fora e poderia ter alguma repetida, mas não tem. Para cada simetria de rotação, aparece uma permutação diferente na tabela. Então tem um dicionário completo entre as simetrias de rotação do cubo e as permutações de 4 elementos. Legal? Muito bem. Mas esse dicionário, ele é mais legal do que isso. Ele não é só um dicionário. Porque eu podia chegar e falar, olha, já que eu tenho 24 permutações e eu tenho 24 simetrias, eu associo de qualquer jeito. Pego uma aqui, associo outra aqui, tanto faz. Não. Tem algo mais nessa associação. Tem algo um pouquinho mais interessante. Veja só, eu posso compor simetrias. Eu posso chegar para vocês e falar, o que acontece se eu girar no eixo A do ângulo tal e no eixo H do ângulo tal depois? O que acontece se eu compuser essas simetrias? Né? Por exemplo, eu rodo 120 graus no eixo E 180 graus no eixo I. Eu faço uma e depois a outra. O que será que acontece? Então,
Se vocês fizerem aí, vocês vão ver que dá a mesma coisa que rodar 90 graus no eixo B. Tá? Vocês podem experimentar, que por causa do tempo eu estou acelerando, mas vocês podem fazer essa experiência. Roda 120 no eixo E e roda 180 no eixo I. Isso é exatamente a mesma coisa que rodar 90 graus no eixo B. O resultado final é o mesmo. Isso significa que a composição daquelas duas simetrias lá em cima é aquela simetria de baixo. Se eu componho uma simetria com outra, eu tenho uma terceira. É como se fosse um produto de números, não é? 2 vezes 3 dá 6. Aqui, uma simetria com outra dá uma terceira. Tá? Tem o que a gente chama aí uma álgebra envolvida, né? Tem uma regra de composição. Agora é interessante que a gente pode fazer essa composição usando o dicionário. Quer dizer, eu não faço nada geométrico, eu não olho para esse cubo, eu deixo aqui com a Letícia, e eu faço a seguinte coisa. 3, 2, 4, 1 é 120 graus em torno do eixo E, que foi aquela primeira simetria que eu falei para compor. Isso transforma RBYG em YBGR, acreditem em mim. Aí depois no eixo Y de 180 graus é essa 1, 3, 2, 4. O que é 1, 3, 2, 4 faz no YBGR? Transforma em YGBR. Eu podia ter feito tudo isso com uma única permutação. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1, quem é na tabela? B90. Então, como é que eu poderia saber que a rotação de 120 em torno do eixo E, composta com a rotação de 180 no eixo I, dá a rotação de 90 no eixo B? Eu não preciso fazer no cubo. Eu posso olhar nas permutações. Eu componho as permutações e aí eu olho de novo no dicionário e volto e descubro qual era o ângulo. Tá certo? Então isso dá uma visão diferente do que são as simetrias. As simetrias têm estrutura. Elas se relacionam, elas se compõem. Elas têm regras de composição. E neste caso do cubo, a estrutura desse conjunto de simetrias é igual à estrutura das permutações de 4 elementos. Então fica para vocês fazerem em casa. Tem um texto que eu não sei se vai ser distribuído agora ou vai ser disponibilizado depois, que dá mais dicas sobre o tetraedro e o dodecaedro. Mas os elementos-chave aqui são, primeiro, identificar os eixos. Então, primeira coisa, cheguem em casa, montem os dois aí. Quais são os eixos? Contem os eixos. Né? Contem quantas simetrias tem. Faça essa contagem como a gente fez aqui. Primeira coisa. Né? Depois vocês teriam que entender o que é uma permutação par. Isso está sendo dito num texto que eu não sei se vai agora, mas vocês vão ter acesso, é só pedir, vocês vão ter. Vocês vão ter que pintar essa figura convenientemente. No caso do tetraedro é muito fácil, é só pintar as faces. 4 cores, 4 faces, 4 cores. Dodecaedro é mais difícil. E fazer esse mapeamento entre simetrias e permutações. Então, com isso, vocês podem entender qual a estrutura das simetrias do tetraedro e qual a estrutura das simetrias do dodecaedro. E por falar nisso, do dodecaedro, a gente tem Copa do Mundo agora, né? As simetrias do dodecaedro são iguais às simetrias da bola de futebol clássica, que é aquele poliedro, que é o icosaedro truncado, né? É isso? Icosaedro truncado. Ele tem as mesmas simetrias de um dodecaedro. Certo? O próprio icosaedro também tem. Então é isso.